Quando eu era criança, eu trocava os sons. No lugar de falar preto e prato, eu falava peto e pato. E eu lembro nitidamente das minhas sessões na fonoaudióloga. E se eu te contar que foi nessa época a primeira vez que eu pensei que seria fonoaudióloga? Quando eu tinha mais ou menos 4 anos e meio, 5 anos. Você acredita? Pois é, os anos passaram e as pessoas continuavam me perguntando: o que você vai ser quando crescer? E eu respondia: fonoaudióloga. É claro que ninguém me levava a sério. Uma pessoa daquele tamanhico, apesar que eu não sou tão grande hoje em dia, ninguém acreditava, mas eu tinha certeza que eu seria fonoaudióloga. Anos depois, dentro de uma UTI, foi um dos pacientes que mais me marcaram ao longo da minha trajetória. Era um bebê que não chorava porque ele ficava com uma traqueostomia. E pela primeira vez eu coloquei a válvula de fala naquele bebê. Ele tinha mais ou menos uns 10 meses de idade. E eu lembro que quando aquele bebê começou a chorar, de olhar para a mãe e ela estava ouvindo a voz daquele bebê pela primeira vez. Quando eu fecho os olhos, eu lembro que nesse momento eu tive a certeza que não foi eu que escolhi a fonoaudiologia, foi a fono que me escolheu. E ainda quando eu recebo uma mensagem no WhatsApp de uma mãe falando: eu só consegui amamentar porque você me ajudou, é exatamente esse mesmo sentimento, essa mesma Leilane que eu visito, fecho os olhos e agradeço por ter escolhido a fonoaudiologia. Por isso eu criei o Fono Pode. Quem é Leilane além do jaleco? Eu vou te contar. Eu sou Leilane de Roberts, fonoaudióloga infantil, a tia Lei, como eu sou chamada pelas crianças e por algumas famílias. Sou fonoaudióloga desde 2007. Eu tenho mais de 16 anos de experiência. CEO da Fonessense desde 2015. Eu tenho 5 pós-graduações, certificações em sono e educação parental. São mais de 3.000 atendimentos nos últimos 4 anos. Mais de 200 famílias acompanhadas recentemente. Especialista em amamentação, sono infantil, desenvolvimento de fala e linguagem e educadora parental. Eu não trato, apenas falo. Eu aprimoro vínculos, desenvolvo a comunicação, faço parte de histórias. Eu não cuido apenas das crianças, eu transformo a história das famílias. Quando eu era pequena, eu falava: eu vou ser fonoaudióloga. E as pessoas olhavam para mim assim com descrédito, sabe? Pois bem, os anos passaram e nada mudou. A minha ideia era aquela: eu ia ser fonoaudióloga. Não sabia muito bem o que eu ia fazer. Se eu ia tratar crianças, se eu ia tratar adultos, enfim. Eu sabia que eu ia ser fonoaudióloga. Na época que eu estava ali prestes a prestar o vestibular, a minha família insistiu: você tem certeza? Vai fazer odonto, vai fazer isso. E eu falava: eu vou ser fonoaudióloga. E assim eu fiz. Foram 4 anos de faculdade. Logo depois que eu saí da faculdade, eu entrei na minha primeira pós-graduação, que foi para trabalhar com o hospital. Fiz ali a minha primeira pós-graduação para o cuidado de pacientes adultos. E logo depois, 1 ano depois da minha pós-graduação, eu passei para a minha segunda pós-graduação, que era para atender recém-nascidos. Na sequência, eu fui contratada para trabalhar em um hospital e implantar o serviço de fonoaudiologia numa UTI neonatal, numa maternidade e trabalhar com os bebês. Foi quando a minha aproximação com o mundo infantil de fato aconteceu. E ali eu vi que esse era o mundo que eu realmente queria. Eu lembro que o primeiro bebê que eu peguei foi um bebê muito pequenininho, sob supervisão, claro, e foi transformador, né? Você ensinar um bebê a mamar, você ensinar o bebê a engolir um leite quando prematuro, ou quando ele não é prematuro, mas ele está indo a primeira vez no peito, experimentar o seio da mãe, e a mãe consegue amamentar sem dor, isso faltam palavras realmente para descrever como é possível você transformar uma vida desde cedo. Eu tenho muita consciência na minha profissão que essas crianças não lembrem de mim como eu lembro da fonoaudióloga que me atendeu. Mas eu sei que poder facilitar o aleitamento materno, que essa criança receba uma nutrição viva, é tão impactante na vida dela que enche meu coração de alegria. Bom, depois que eu implantei o serviço de fonoaudiologia nessas unidades, eu fui trabalhar no Hospital Israelita Albert Einstein. E lá eu trabalhava
tanto no setor de internação dos adultos, quanto no setor infantil. Então, eu passava por muitas unidades da internação e também atendia no ambulatório de acompanhamento dos prematuros. Quando eu saí de lá, eu passei a ser responsável pela unidade pediátrica do Hospital São Camilo. Depois disso, a vida toma um curso que a gente apenas vai sendo guiada. Eu passei a atender pacientes domiciliares e fazer atendimentos em consultoria e amamentação, ajudando os bebês agora não mais no hospital, mas em casa. Com o passar dos anos, eu criei um método e fui a idealizadora do método Apega. Foi um curso que eu fiz online para ensinar as mães, ainda na gestação, a adequarem a pega correta. Transformei vidas mesmo à distância e isso foi tão encantador. Depois de uma longa caminhada, tendo contato com milhares e milhares de mães, eu percebi que a técnica me deu a profissão, a prática me deu propósito. Hoje, sem dúvida nenhuma, eu tenho certeza que eu nasci para guiar o desenvolvimento infantil. Eu sou apaixonada por esse universo. Eu acredito que nós somos responsáveis por tudo aquilo que a gente favorece para a criança se desenvolver. E quanto mais a gente gera um ambiente favorável para esse desenvolvimento, certamente nós teremos adultos que mudarão o mundo. Eu comecei contando que um dos pacientes que marcou a minha história foi esse pacientinho que eu atendi na UTI. E eu queria contar para vocês com um pouquinho mais de riqueza de detalhes. Vem comigo e imagina uma criança que nasceu e precisou de ajuda para respirar. Depois disso, ela não conseguia chorar porque o caminho que passa o ar e faz o choro acontecer, ou a fala acontecer, era interrompido por uma traqueostomia. Quando a gente coloca uma válvula de fala numa criança ou num adulto, a gente faz com que o ar entre por aquele orifício e saia o ar em direção à boca e faz assim acontecer a voz. Isso é um tema para um episódio muito grande, quem sabe eu trago aqui um dia para vocês. Mas essa mãe nasceu e essa criança viveu na UTI desde que nasceu. E ao longo desses 10 meses, essa mãe nunca tinha escutado essa criança chorar. Quando a gente decidiu, junto com a equipe médica, claro, colocar a válvula de fala nessa criança, a expectativa era muito alta. A gente queria ver o que aquela criança ia fazer. Agora ela tinha condições de colocar a voz dela para o mundo. E você favorecer a voz dessa criança, mesmo que através do choro, e essa mãe poder ouvir, depois de tanto tempo de espera, o choro do seu filho, certamente foi uma das cenas que eu presenciei que mais me emocionam hoje ao falar. Eu jamais vou esquecer aquele dia, eu jamais vou esquecer aquele paciente. Às vezes até eu vejo ele de longe na internet e é tão incrível fazer parte disso. É tão incrível saber que aquela família vai lembrar daquele primeiro choro para sempre. Porque naquele momento eu entendi que a comunicação, através de fala, do choro, ou até mesmo não verbal, não é um marco apenas do desenvolvimento. Não é uma técnica, é uma vida. Além disso, existem olhares quando eu coloco um bebê no peito junto da mãe e a dor some, e ela consegue olhar para aquele neném sem dor, relaxando. Faltam literalmente palavras para descrever o quão mágico é fazer parte dessas histórias. E por isso que eu também trabalho com amamentação. Vou te contar um segredo. Sempre que eu coloco um bebê para mamar e vou gravar para a mãe como é o jeito certo de pegar, eu tiro uma foto e falo, olha que lindo. E geralmente essa mãe tá olhando e realmente muito, mas muito conectada com esse bebê. Bom, já contei um pouco da minha história para vocês, já falei da minha trajetória, dos pacientes que marcaram a minha vida, que eu posso compartilhar, porque eu poderia abrir um outro episódio só falando de tantos outros pacientes que marcaram essa jornada. Mas também eu preciso trazer um pouquinho para vocês da fonoaudiologia. E eu resolvi começar o primeiro episódio derrubando mitos que a gente escuta por aí. Coloca na escola que a fala vem. Gente, parou. Isso é um mito. A escola não é um ambiente terapêutico. A escola não vai tratar atraso de fala.
A fala depende de alguns pilares para acontecer. E dentro desses pilares, o ambiente é um deles. Quando a gente tira uma criança de casa, coloca ela na escola, em um ambiente em que ela é desafiada, a gente está mexendo em um dos fatores. Mas, se eu tenho uma criança que realmente tem outros fatores que interferem no atraso de fala, não é colocar apenas na escola que vai resolver. O atraso de fala não precisa de esperança. Ele precisa de técnica e de uma intervenção dirigida e personalizada. A escola complementa. Ela não substitui a estratégia, a personalização e, principalmente, o diagnóstico. Agora, a gente vai entrar aqui num assunto que é muito importante. Eu gostaria muito de contar com a sua ajuda, sabe por quê? Eu gostaria que toda mãe escutasse essa frase que eu vou falar. Os primeiros 1000 dias de vida de um bebê é uma janela de ouro. Nessa etapa acontece o desenvolvimento sensorial, alimentar, emocional e da linguagem. Ah, Leilane, mas é quando o bebê nasce? Não. Os primeiros 1000 dias de vida de um bebê acontece desde a fecundação. E ele vai até os 2 anos de vida dessa criança. É um momento em que tudo que aquela criança passa, ela consegue captar, absorver, sentir e gerar registros dentro do seu cérebro que podem impactar ao longo da sua vida. O bebê sente as emoções e diversas coisas desde a barriga, mas isso é assunto para um outro episódio. A primeira infância, que é a etapa do primeiro ano de vida, desde bebê até os 7 anos de idade, é quando a gente está formando o cérebro para a vida adulta. Tudo aquilo que a gente registra ao longo desses 7 anos, eles são base para as nossas emoções, para as nossas frustrações, para os nossos registros ao longo da nossa vida. Por isso que é muito importante cuidar do desenvolvimento infantil. A primeira infância, sem dúvida nenhuma, é onde a vida inteira começa. Eu vou compartilhar com vocês o que mais me deixa indignada na saúde materno-infantil. O primeiro ponto é a romantização da maternidade. E por que eu estou dizendo isso? Existe uma romantização desde a maternidade perfeita até o caos da maternidade. E eu acredito que muitas mulheres, ao verem isso, elas se assustam. O primeiro passo é entender que toda a história é diferente uma da outra. Dito isso, a gente vai entender cada contexto familiar e dar ferramentas para essa mãe viver a melhor forma a maternidade dela. Por isso que eu sou contra quando as pessoas falam que a maternidade perfeita existe ou que é só o caos. O segundo, o julgamento. E o julgamento ele está totalmente relacionado com a romantização da maternidade. É como se fosse um ambiente em que tudo tem regras para acontecer. E essas regras, elas acabam julgando as mães que fazem escolhas de acordo com a vontade delas, de acordo com a realidade de cada uma. Passamos uma época dentro da saúde materno-infantil onde você tinha que seguir como se fosse uma apostila. Exemplo, se a mulher que não faz um parto normal, ela está errada. Se a mulher não amamenta, ela está errada. Se a mulher não faz a introdução pelo método X, Y, Z, ela também está errada. Está muito errado essa forma só de citar regras como se precisasse cumprir todas elas. E se você não cumprisse, a errada aqui é você. Por isso que eu sou a favor da gente abrir espaços e considere esse espaço um ambiente seguro para a gente compartilhar toda a ambivalência de sentimentos que uma mãe tem. É muito normal uma mãe sentir amor e cansaço ao mesmo tempo, tristeza da saudade da vida que ela tinha, ao mesmo tempo estar plena de amor por aquela nova etapa que ela está vivendo. Poucas pessoas falam dessa ambivalência de sentimentos materna, tanto da exaustão por tantas demandas que exige a maternidade, quanto a plenitude de estar exausta diante daquilo que ela tanto desejou. Outro ponto que eu também não gosto na saúde materno-infantil e que me deixa extremamente irritada é a performance materna. Ah, Leilane, o que é isso? Bom, as mulheres e as mães principalmente são cobradas de levar o filho, buscar o filho, de fazer acompanhamento quando a criança está num processo pedagógico, de fazer exercício, de levar aqui e ainda assim dar conta de todas as outras
necessidades que essa mulher tem, como trabalho, como a vida pessoal, relacionamento, como se ela precisasse dar conta de tudo o tempo todo. Isso, na verdade, só coloca mais pressão sobre a maternidade. É por isso que essa promessa de só você escolher que dá certo, para mim é uma tremenda de uma falácia. Eu acho, e entra no último ponto, que a gente precisa abrir um espaço para um suporte real. Para a gente, às vezes, escutar essa mãe que ela só quer falar. Ela não quer saber como você fez. Ela simplesmente quer contar a história dela para ela desabafar aquilo que ela está sentindo. Ela só quer pôr para fora. São poucos os lugares ou são poucas as pessoas que estão dispostas a simplesmente ouvir. Hoje, infelizmente, a gente vive num mundo que é muito corrido. E a gente parar para ouvir somente aquilo que essa mãe quer colocar para fora é muito raro. É por isso que eu vou deixar aqui uma reflexão. A maternidade perfeita é um lugar que todas as mulheres deveriam fugir. Desde a época que essa mulher precisa engravidar, porque quem decide isso é a própria mulher, como ela vai amamentar, de que forma se ela vai amamentar, se é exclusivo, se é misto, se é com mamadeira, se não é. Na busca pela perfeição, muitas vezes eu vejo as mulheres perderem a sua autenticidade. É muito comum eu escutar nos atendimentos: ah, mas eu li que isso é o melhor. E o ponto é, o que é melhor para você? O que é melhor para sua família? O que é melhor para aquilo que você deseja, para aquilo que você está sentindo naquele momento. Maternidade perfeita só existe para quem ainda não é mãe. É uma escolha diária com as ferramentas que você tem. A minha missão é transformar a vida das crianças. É capacitar pessoas, lugares que sejam acolhedores e que favoreçam na sua plenitude o desenvolvimento infantil. É dar suporte para as famílias, é ganhar sorrisos, brincadeiras e abraço todos os dias. Eu quero que você se sinta num ambiente familiar e agradável, onde a gente possa conversar sobre o que pode e o que não pode no desenvolvimento infantil, mas sempre baseado na ciência e respeitando, principalmente, a sua individualidade. Se a nossa conversa fez sentido, curte, compartilha, manda para aquela mãe que você tanto ama, para aquela grávida que precisa ouvir sobre tudo isso daqui. Um grande beijo e até o próximo episódio do Fono Pode!